Olá a todos, bem-vindos à nossa terceira aula. A nossa aula será uma aula off, diferente das outras aulas, tá? Eu quero propor para vocês um desafio, tá? Onde a gente vai criar um material de modelagem e talvez uma animação de câmera no Cinema 4D, plataforma Cinema 4D, tá? Primeiramente eu vou começar a nossa aula mostrando alguns atalhos, ou coisas que a gente só vai precisar para esse projeto, tá? Coisas bem rápidas e didáticas, fáceis, tá? A gente vai começar a conhecer a plataforma de 3D, Cinema 4D, tá? Vou usar algumas técnicas também de modelagem, algumas das que eu uso diariamente, tá? E a gente vai desenvolvendo até chegar no resultado que fique legal. Como vai funcionar esse desafio? A gente vai fazer junto aqui o projeto e vou dar um prazo para vocês me devolver uma gravação de celular, ou um print da malha, ou algo, gravação do PC, tá? Desse projeto, tá? Então eu vou desenvolver com vocês e eu quero que vocês façam junto e retornem para mim esse material, ok? A gente vai ter um prazo aí de 7, 8 dias para o retorno desse material, tá? A partir do lançamento dessa aula. E eu conto com vocês pra gente desmistificar esse negócio de que o 3D é um bicho de 7 cabeças, tá? Vamos começar primeiro conhecendo algumas coisinhas rápidas e fáceis do Cinema 4D e como eu trabalho hoje, de um jeito bem rápido e fácil. Ok, coloquei minha webcam aqui embaixo, tá? Minha câmera aqui mais embaixo, que fica melhor para a visualização de todo o programa e não faltar nada aqui, não me atrapalhar, tá? Vamos lá. Aqui é o Cinema 4D, tá? Eu tô usando a versão S24, por enquanto, que muita gente não tá habituado ainda a S25, tá? No curso que eu vou produzir, a gente vai trabalhar com a S25. Mas os atalhos que eu vou utilizar aqui os mesmos que funcionam em todas as versões, tá? Eu sempre trabalho de um modo mais procedural e mais fácil possível, ok? Nós temos aqui essa parte onde mostra o nosso espaço 3D amostral, tá? O nosso mundo 3D, tá? É infinito esse mundo aqui, tá? Depende só do quanto seu PC aguenta, tá? Então, aqui se chama viewport, tá? Nossa porta de visualização, janela, tanto faz. A gente está usando a câmera chamada perspectiva, onde a gente vê em perspectiva tudo que tem no nosso mundo 3D, tá? E por aqui a gente consegue navegar, tá? Navegar nesse mundo 3D como se fosse um jogo, tá? Um joguinho, ok? Uma FreeCam, tá? Aqui em cima a gente tem ferramentas de acesso rápido, tá? De objetos 3D, seleção no caso, tá? A gente tem modos de seleção aqui, ó, tá? Eu vou explicar como ela funciona, mas a gente só vai usar essas duas aqui. Tem alguns botões aqui também de acesso rápido, que eu vou explicar o que que é. Aqui são ferramentas de criação de objetos, splines ou funções do Cinema 4D, como Graph, etc. Tá? Modificadores e etc. Tudo de função a gente tem aqui, tá? Mas a gente não vai precisar também ficar conhecendo cada coisinha aqui não, tá? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma barra de modo de edição, tá? Modo de edição e uns auxiliares aqui, tá? A gente também vai conhecer isso daqui. Tá? Vou criar um objeto aqui, um cubo. Somente clicando aqui, eu tenho um objeto cubo, tá? O que que acontece? Quando eu criei aqui, apareceu aqui do meu lado Cube, né? Aqui é o objeto que eu criei. Aqui essa aba se chama Layer de Objetos, tá? A gente tem tudo que tem na cena, vem para cá. Então, se eu criar mais objetos, ó, tudo vem para cá. É como as camadas do Photoshop, tá? Todos os objetos que são criados aqui, tá? Ele vem para cá. Tá? Então, tudo que tem na cena você tem aqui. É aqui onde tem a árvore dos objetos da cena, tá? Logo abaixo aqui a gente tem uma aba de atributos, tá? O que são esses atributos? Cada objeto tem um tipo de atributo que é animado ou não, tá? Animável, no caso. Então, tudo aqui é animável. Tudo que tem essa bolinha aqui, ó, é animável, tá? Você pode animar a coordenada do objeto, ó. Eu estou movendo aqui, ó. Coordenadas, rotações,
tamanhos, tá? Aqui são atributos de coordenada, mas a gente tem outros tipos de atributos, tá? E atributos básicos, se ele vai ser visto no editor ou não, onde é que ele vai ser visto, etc. Se ele está habilitado ou desabilitado. Então, basicamente, cada objeto que você selecionar, os atributos desse objeto aparecem aqui, tá? A gente vai usar muito essa parte de atributos aqui. Então, vamos lá. Primeira didática da vida de quem está entrando no 3D, tá? É o seguinte, todo objeto 3D, ele é formado por linhas, pontos e faces, tá? Nós temos aqui um cubo, tá? E aqui nós temos o modo de edição, tá? Do lado esquerdo aqui. Aqui nós temos o modo de edição de objeto, model no caso, né? Eles usam esse nome, mas é a edição de objeto, onde você está editando somente o objeto, tá? Pontos, tá? Que são basicamente os pontos que ligam essas linhas aqui e as faces, tá? Temos o modo lines, que são essas linhas que um ponto até um ponto se transforma em uma linha e ela também é editável. Então, são os modos de edição. E a face, que são as linhas com os pontos, né? Tá? As faces são os lados, tá? Esses quadradinhos, pode ser também triângulos e outras formas. Mas no caso, as faces são isso daqui, tá? Você seleciona em face. O que é que pode acontecer? Você está trabalhando aqui no modo face, tá? E você pode querer mover só o ponto para dar uma distorção, fazer alguma coisa. Então, esses modos aqui de edição ajudam nessas dificuldades aqui, ok? Então, conhecemos aqui a ferramenta de edição. Aqui você edita o objeto em si, para você mover o objeto, fazer tudo. Aqui você edita pontos do objeto para modelagem, linhas e faces, ok? Beleza. Vamos lá para as ferramentas de movimentação de objetos, tá? Movimentação de objeto e depois a gente vai para a movimentação de câmera aqui dentro, tá? Vou ensinar bem facilzinho. Primeira coisa, mover objeto. Essa ferramenta aqui. Também o atalho do teclado na tecla E, tá? Então eu estou em qualquer ferramenta e eu aperto E, ela vem para ferramenta de mover e aparece esses três pontinhos aqui. No caso é eixo Y, eixo X e eixo Z, tá? As três dimensões. E aí eu posso mover entre as três dimensões esse objeto, tá? Ok. Atalho E, tá? Rotação, tá? O atalho é R, tá? E aí você consegue rodar entre os eixos que você quiser, tá? De qualquer modo aqui, ó, ok? E você rotaciona o objeto, tá? A ferramenta, o atalho é a letra R do teclado, tá? E para aumentar e diminuir é a letra T, que é essa ferramenta aqui, tá? Aumentar, diminuir. Sempre que eu estou aumentando alguma coisa ou diminuindo, para não ter problema de aumentar só em um eixo, eu clico fora do objeto e arrasto, tá? Para mim é melhor, ok? Então, vamos lá. Mover no E, rotacionar no R e aumentar e diminuir no T, tá? Essas ferramentas aqui também funcionam, esses atalhos também funcionam para edição, tá? Ó, selecionei uma face, aí eu quero mover a face, ok? Quero mover a face. Quero rotacionar a face? Ok. Quero aumentar a face e diminuir? Ok. E aí a gente já vai entendendo como funciona a modelagem 3D, tá? Para lines também funciona, tá? Mover, aumentar, rotacionar. Para pontos não funciona todas, somente mover, tá? Para um ponto você só consegue mover, porque você não tem rotação do ponto, ó. Você não tem rotação do ponto, nem tamanho do ponto, ele é um ponto. Mas se você selecionar mais do que um ponto, você consegue aumentar a distância entre os dois pontos, rotacionar entre o eixo dos pontos e mover os dois pontos, tá? Ok, conhecemos a ferramenta aqui de edição, conhecemos as ferramentas de rotação, mover e aumentar, tá? E escala, no caso. Agora vamos conhecer como se movimentar na viewport aqui, tá? Temos aqui a viewport e aí eu uso somente um botão do teclado, eu uso somente o botão Alt, tá? Tem gente que usa esses botãozinhos aqui, ó, mas é muito devagar, tá? Eu gosto de trabalhar rápido.
A gente usa outros atalhos também, mas eu só seguro o Alt. O Alt ele te dá para você fazer tudo, tá? Segurando o Alt, com o botão esquerdo você clica aonde você quer rotacionar entre o eixo. O que seria isso? Segurei Alt, vou clicar aqui, ó, nessa parte do objeto aqui onde está meu mouse. E aí eu começo a arrastar, que ele rotaciona entre esse eixo aqui. Se eu clicar aqui, ele rotaciona entre onde eu cliquei também, tá? Nesse objeto. Etc, etc, tá? Então, para se orientar aqui, ó, rotação entre o eixo que você está clicando, você segura Alt, clica com o esquerdo e arrasta, tá? Segunda coisa, dá zoom e tirar zoom, tá? Segurando Alt, você roda a bolinha para trás, você está tirando zoom, roda a bolinha para frente, você está dando zoom. Só que, tá vendo onde eu estou botando o mouse? Se eu der o zoom aqui, ó, ele está dando zoom entre onde eu estou aplicando o mouse, tá? Se eu botar para cá, ele dá o zoom aqui, ó, ok? Isso aqui é muito mais prático, tá? Terceiro atalho, o pan da câmera, para você fazer isso daqui, ó. Tá? Porque muitas vezes você está aqui, ó, rotacionando, aí você quer botar o objeto no meio, aí rotaciona, quer botar o objeto no meio, aí você dá zoom, ó, e vai dando zoom onde você realmente quer. Você vai segurar Alt e vai clicar o botãozinho do mouse, tá? O botãozinho do botão de rolagem, tá? E arrastar. Então, ó, o botãozinho do botão de rolagem, você afunda ele, clica e você tem esse efeito aqui, segura no Alt. Então nós temos aqui, segurando Alt, clicando com o esquerdo, você rotaciona, tirando o zoom, tá? Segurando Alt com a bolinha do mouse, tá? E o pan com o clique da bolinha do mouse, ok? Tem um zoom também que funciona aqui, ó, com o botão direito segurando Alt também ainda, tá? Tudo isso é segurando Alt, ok? Mas eu não gosto dele, sei lá, eu não consigo ficar clicando com o botão direito e arrastando assim. Eu só consigo aqui, 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 para mim é mais prático, tá? Vamos falar agora de objetos, tá? As primitivas, tá? Temos aqui alguns objetos primitivos, cubo, esfera, cilindro, alguns objetos aqui, formas primitivas simples, tá? Todo objeto, ele passa a ser construído a partir de um objeto simples, tá? Você pega, no caso, um cubo, aí você edita ele, e aí você começa a ir fazendo a modelagem do objeto, tá? E é assim que funciona, tá? No caso, nós temos objetos primitivos de formas diferentes. Clicando e segurando com o esquerdo, você vai ter essa aba aqui, tá? Todas essas abas aqui que tem uma pontinha aqui, se você clicar e segurar, ele aparece outras informações, tá? A gente vai trabalhar hoje somente com aqui, ó, só com as primitivas, tá? É o cubo, a esfera, eu vou criar aqui para vocês verem, cubo, esfera, tá? Tô movendo o objeto, ó, cilindro, tá? São formas diferentes, tá? Com o mínimo possível de pontos para ter aquela característica daquela forma, tá? Aqui é o mínimo possível de pontos e faces para ter um cubo. Aqui é o mínimo possível para a gente ter uma esfera esmufada, né? Bonitinha, não tanto facetada, tá? Ó. Aqui é o mínimo possível para a gente ter cilindro, tá? Um cilindro em si, não facetado. E é assim que funciona, tá? Depois, no curso, eu vou explicar mais sobre as primitivas e outras formas de objeto, tá? Quando você cria um objeto aqui no Cinema 4D, você tem uns atributos de padrão para modo de edição mais procedural no Cinema 4D, tá? Você consegue aumentar o raio por aqui, ó, a altura, a quantidade de linhas e segmentos, né, ó, tá vendo ali, ó, modificando. Então, aqui são atributos nativos do Cinema 4D, tá? Funciona somente para essas primitivas, tá? Então, quando você passa a editar esse objeto, ele perde os atributos aqui, tá? Basicamente, é esse botãozinho aqui, ó, que você bota ele para ser editável, tá? E aí você começa a trabalhar a modelagem tradicional, tá? Eu tô explicando bem rápido, bem breve, talvez você não entenda, mas é porque a gente tem que correr para fazer no nosso projetinho, tá? Então, digamos que a gente tem 3 primitivas mais famosas aqui: cubo, esfera e cilindro, tá? E aí a gente vai começar a selecionar um produto e modelar uma parte dele, pelo menos, tá? O desafio é que vocês me ajudem a pegar um produto aqui, do que eu vou selecionar,
Eu vou começar a modelar uma parte para mostrar as técnicas de modelagem. E aí, não sei se eu vou trabalhar ele todo, mas a gente vai trabalhando e o resto de criatividade vai para vocês, de detalhes, essas coisas, tá? Temos aqui o produto Iscila, tá? Da Redragon. Tá? Redragon é meu parceiro, meu cliente. E a gente vai trabalhar esse produto aqui, identificando uma técnica de modelagem que eu costumo fazer no dia a dia, tá? É uma técnica bem básica, simples, umas das que eu uso, tá? Então, basicamente, eu vou identificar aqui as formas que a gente vai modelar no 3D em si, tá? Vamos lá. Primeira análise do produto, tá? Isso aqui a gente faz na pré-produção, ok? Primeira análise. Vamos separar o produto por partes, tá? A gente tem aqui essa parte aqui, né? Que é um conjunto, essa parte aqui onde tem 1, 2, 3, 4 objetos, tá? Vamos separar a outra parte, que não é o alto-falante em si, é o eixo aqui todo do alto-falante, né? A gente tem vou contar como um também, porque é o mesmo objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá? Tirando o parafuso, que o parafuso é de menos. Tá? Então a gente tem 6 objetinhos aqui para formar essa parte de cima. E aqui a gente tem 4, ok? O que é que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar essa parte aqui que é mais simples, tá? Do que essa parte aqui que está mais estranha, tá? Estranho para alguns, para outros. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, temos aqui esse objeto, tá? E qual objeto do nosso primitivo lá do Cinema 4D se parece mais com essa parte aqui do headset? Ó, estamos vendo aqui ele de lado e ele mais de perfil, tá? Eu identifico como um cilindro. Ó, temos aqui um cilindro, ok? Então essa parte toda aqui pode ser um cilindro que ele foi cortado aqui, ó, tá? Ele é um cilindro que ele foi cortado aqui, que tem esse detalhe. E aqui na frente ele afunda, tá? E aí vem essa texturinha aqui e o logo dentro, ok? A espuma também está em forma cilíndrica, ok? Então a gente tem basicamente aqui um objeto cilíndrico, tá? E aí a gente começa a blocar o nosso objeto do basicão. Então, como a gente tem um cilindro, eu vou pegar aqui um cilindro, eu vou apagar tudo. Um cilindro, tá? Vou tirar todos esses segmentos aqui para deixar ele mais simples possível. Aqui, ó. Clica no objeto, aí tem os atributos, Object, tá? Object, Height Segments, vou deixar 1, tá? Para ficar o mais simples possível. A gente tem o mais simples possível aqui, tá? Vou rotacionar ele apertando R, seguro e arrasto com Shift. E aí ele vem quebrando para mim, ó, os graus mostrando certinho. Sem o Shift ele vem, ó, no decimalzão. Aqui eu quero que ele fique realmente retinho 90 graus, tá? Tô arrastando no eixo que eu selecionei aqui, o azulzinho, ó. 90 graus, tá? Vou deixar esse alto-falante aqui, ó, em pé, tá? Essa opção aqui a gente só tem quando o objeto não está marcado como editado. Ele ainda tá na primitiva do Cinema 4D. E a gente tem essa opçãozinha, ó, de aumentar aqui, diminuir aqui, etc. Eu vou deixar num tamanho legal aqui que pareça o meu objeto aqui, ó. Tá? Eu acho que desse tamanho aqui tá legal. Tá? Todo o objeto inteiro, tá? Acho que aqui tá legal. E agora eu vou marcar como editável. Eu apertei C no teclado, ou então você clica ali para marcar editável. Ele mudou o símbolozinho para cilindro. Eu vou botar aqui como alto-falante, tá? Ok, temos aqui o alto-falante. Segunda parte. Como identificar esses detalhes aqui dessa segunda parte aqui, tá? Aqui basicamente seria um cubozinho que ele foi adicionado ali. Eu acho que eu posso fazer isso já rápido, tá? Ó, um cubo com as bordas arredondadas. Então vamos lá. Criar um cubo. A gente pode fazer isso daqui junto da modelagem do alto-falante? Pode, mas como é um objeto que a gente não vai animar isso daqui, tá? Então a gente vai fazer só um cubinho mesmo aqui e colocar só para blocar, tá? Pronto. Tá bonitão. É mais pra cá, mais pro canto aqui, ó. Tá bonitão.
Vamos identificar agora essas outras partes aqui de cima, tá? Nós temos aqui um objeto que parece uma chapa inteira, né? Uma chapa bem fina, mas a gente pode identificar que isso daqui, ó, é meio que quadriculada. Então, vendo isso daqui, eu identifico que esse objeto aqui, ele é só um objeto plano que ele foi curvado, tá? E levemente aqui, ó, ele tem uma bordinha, tá? Ele tem uma bordinha aqui. Então, esse objeto, para mim, a primitiva seria um cubo, tá? Que ele de lado foi esticado e deixado bem fininho. E a gente pegou e curvou esse cubo aqui, tá? A gente curvou ele. E aí ele virou esse material aqui, tá? Essa segunda parte aqui é a mesma coisa. É um cubo, só que um pouquinho mais grossinho. E aí ele foi curvado, né? Ok? Então, a gente consegue fazer isso daqui no 3D com algumas funções, tá? E vai ser bem de boa. Segundo, próximo objeto. Esse objeto, esse detalhezinho aqui preto, tá? Você tá vendo aqui, ó, que ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá? Eu acho que é redondinho ou é mais retinho, eu não sei. Mas a gente vai fazer ele redondinho, ok? Redondinho. Não precisa ficar 100% porque a gente não tá fazendo um trabalho 100%. É só para um desafio. Então, digamos que isso aqui é redondinho. E aí eu tenho isso daqui. E aí eu tenho isso daqui. Tá? De onde isso daqui me lembra mais as primitivas? Uma esfera? Não, a gente não tem curvas aqui. A gente tem curvas somente aqui. A gente tem basicamente um cubo, tá? Que ele foi depois arredondado a borda aqui lateral. E ele é mais fininho. Então, ele seria isso daqui, ó. Tá? O buraquinho do parafuso não importa agora. E é isso daí. Esse daqui a gente já consegue ver uma borda mais durinha, ó. Então, eu acho que esse daqui seria isso daqui, ó. É um cubo onde depois foi puxado as partes, tá? Ó, um cubo, aí ele pegou esse traço aqui, puxou pra cá. E esse aqui puxou pra cá, tá? Então, a gente já identificou formas do objeto para montar esse objeto. Vamos começar a fazer agora esse objeto de chapa aqui e depois esses dois detalhezinhos, tá? Eu vou criar um cubo, 2 cubos de cada detalhe e depois a gente pega tudo e espelha, tá? Vamos lá. Um cubo, vou colocar para cá, vou diminuir. Posso clicar lá de novo? Posso, mas também posso segurar Ctrl e arrastar que ele duplica meu objeto ali, ó, tá? Mas eu vou criar também, tá? Diminuir, ok. Tenho 2 cubos aqui. Vou deixar esse simplão, já vou marcar como editável, tá? Temos esses 2 cubinhos aqui, mais um cubo aqui, tá? Mais um cubo então, segurando Ctrl. E aí a gente vai ter também 1, 2, 3, 4, mais um cubo, tá? Vou deixar ali só para a gente ter aqui para começar a trabalhar. Vamos primeiro fazer esse detalhezinho aqui, tá? Basicamente ele é um cubo, eu vou olhar de cima aqui, ele é um cubo aqui, tá? Ele é um pouquinho mais alto aqui, ó. Eu tô vendo pelo olhômetro, depois a gente vê a proporção correta. Mais alto aqui. E aí, ele foi arredondado nas bordas aqui, tá? O que é que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é usar 2 ferramentas de corte para fazer essa suavização aqui e arredondar essas bordas, tá? Se você vier no modo aqui de edição de face, clicando com o direito, você tem algumas ferramentas aqui. A gente só vai usar 3 ferramentas aqui. Loop Path Cut, tá? Extrude e Extrude Inner, tá? Extrusão interna só de face. Aqui é um corte de loop em si que ele corta o objeto, tá? Então a gente vai fazer alguns loops aqui e vai deixar ele redondinho na lateral, tá? Vou explicar ainda para vocês como funciona o Subdivide do Cinema 4D, tá? Essa ferramenta bem aqui, ó, Subdivision Surface, tá? Eu vou colocar logo ela aqui, ó. Cliquei, tá? Tenho aqui meu objeto e vou pegar o meu cubo aqui, que é o cubo 3. Vou chamar de detalhe 1.
e vou clicar e arrastar para dentro do Subdivision Surface. Tá? Quando ele está dentro, ele esmufa tudo aqui, ó. Ele tenta arredondar o máximo possível do objeto, tá? Como que funciona isso daqui? Nós temos aqui o modo edição de face e vou usar o Loop Path Cut, tá? O que acontece? Quando eu passo o mouse em cima de um edge, de uma linha, ele me dá o loop das faces aqui, me propondo a cortar ali, ó, tá? Se eu clicar aqui, ele cria uma linha, ó, de divisão, tá? Ele vai criando e você vai criando aqui, tá? Tudo se baseia de modelagem agora nisso aqui, que a gente vai trabalhar muito com essa ferramenta de Path Cut, tá? O que seria um loop? Um loop é algo que é contínuo, interminável, tá? Então aqui a gente teria faces intermináveis, ó. 1, 2, 3, 4. E elas estão ligadas entre si, tá? Então, ó, a gente tem uma que está ligada na outra, que está ligada na outra, está ligada na outra. Aqui, essa seleção inteira se chama loop, tá? A gente tem um loop. E a ferramenta de corte, ela se baseia nesse loop para fazer o corte, tá? Onde aí teria outro loop aqui? Esse loop aqui, ó. Aqui também é um loop de geometria, tá? Então, se eu pegar a ferramenta de corte e passar aqui nessas linhas, ó, ele me propõe corte de loop, tá? É um bem basicão para vocês entenderem como funciona loops e cortes com essa ferramenta aqui, tá? O que é que a gente vai fazer para deixar as bordinhas arredondadas aqui, tá? Essa ferramenta Subdivide Surface, basicamente ele pega essa quantidade de faces aqui e ele subdivide pela quantidade que está aqui no objeto. Ó, se eu clicar aqui no Subdivide Surface, tá? Object, propriedade do objeto, o tipo de divisão, padrão, Catmull Clark, e tenho aqui as subdivisões do editor. Eu vou botar 0 em cada um para você entender como funciona, tá? Vamos mexer só com o editor. Se eu colocar 1, ele tentou pegar o objeto e dividir e esmufar, tá? Ó, basicamente aqui a gente tem, ó, uma face, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quando o subdivide está ligado, pelo menos em 1, ele pega cada face e multiplica por 4. Ou mais, ou mais, ou mais. Enquanto você vai aumentando, ele vai multiplicando mais, ó. Aqui a gente tinha 4. Aqui a gente já tem mais do que 4, são 16 faces, tá? Tá entendendo? A gente tá tendo essa visão aqui, ó. Ó, essa face aqui são essas 4 faces. E agora são essas faces aqui, entendeu? Ele vai multiplicando, tá? E o que é que acontece para a gente trabalhar low polyzão aqui? Quando você corta uma face, por exemplo, aqui, tá? Eu vou cortar aqui. E aí vou ligar o Subdivide, tá? Vou deixar em 1. Ó, tá vendo o que é que ele fez? Ele deixou a borda mais durinha. Do outro lado, não. Do outro lado, ele tentou arredondar o máximo possível. O que é que ele faz aqui, então? O Subdivide, ele entende que a gente criou uma linha aqui, certo? E aí a gente tem uma linha aqui, outra linha aqui e outra linha aqui. E o cálculo dele se baseia nisso aqui, ó. Essa linha seria a linha central entre essa linha em si, certo? O ponto central é aqui. Então ele calcula a distância entre a próxima linha, seria essa, e a distância entre essa outra linha aqui. E aí ele tenta fazer o arredondamento disso, tá? Ele tenta juntar os pontos e arredondar, tá? E isso acontece para todas as linhas que estão aqui. Então, essa linha tem um cálculo, essa outra linha tem outro cálculo, essa linha tem um cálculo, tá? Então, por isso que quando a gente tem uma linha que está distante da outra, ele tenta arredondar o máximo possível. Ó, ele tenta arredondar o máximo possível. Já aqui não, porque aqui ele entende que aqui, ó, nós temos uma linha aqui, ó, nós temos uma linha aqui, e aqui nós já temos outra onde o cálculo fica menor. E aí a superfície vai ficando mais durinha, tá? Ó, já tem uma superfície mais durinha nesse ângulo aqui. Mas nesse ângulo aqui, como a gente não tem uma subdivisão, ó, aqui ele está arredondando menos, mas aqui ele já tenta arredondar mais, tá? E é assim que funciona. Então, quanto mais divisões você tem para ligar o Subdivide Surface ali,
mais você tem a superfície durinha. Para a gente conseguir aquele efeito que a gente queria, vou desfazer tudo aqui. Para a gente conseguir aquele efeito que a gente quer, esse efeito aqui no caso, ó, a gente tem um objeto aqui de altura e aí a borda, somente a borda se arredonda, tá? Então aqui embaixo é durinho. Então aqui para cá tem que ter um ângulo de 90 graus, durinho, não pode ser arredondado. Aqui para cá também durinho, porém de baixo, a visão de baixo, essa partezinha aqui tem que ser arredondada. Então basicamente a gente vai fazer isso daqui, ó. Vamos lá. Queremos as bordas aqui arredondadas. Vou criar uma subdivisão aqui bem pertinho, tá? Não tanto para ficar ainda bonitinho. Ok? Vou criar outra subdivisão aqui. Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar isso daqui para ter essa curvatura. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um loop bem aqui no meio mesmo, ó. Tá? A gente está vendo aqui o objeto como ele estivesse nesse ângulo aqui na foto, ó. Tá, ó. Ok? Primeira coisa, a gente vai curvar essa lateral aqui. Então a gente tem que criar uma sustentação para vir essa curvatura. Primeira coisa, eu vou cortar aqui no meio, tá? Aqui no atributo eu vou botar 50% para ficar ok. Tá? Sem número maior de corte, somente um, e sem distância maior, tá? 50% fechado. Nós criamos uma linha que dividiu o objeto em certas partes aqui, tá? Segunda coisa que a gente vai fazer é pegar esses dois pontos aqui e esses outros dois, tá? Para quem não sabe, para selecionar mais de um objeto é Shift, segurando Shift, tá? Segurando Shift, eu vou clicar nesses dois pontos. Eu estou no modo edição de pontos, tá? Os dois pontos. E vou aumentar esses pontos aqui na visão de cima para o eixo aqui, ó. Que ele está fazendo esse efeito, ok? Quando eu ligar o Subdivide, ele vai entender que isso daqui está indo para cá e ele tem essa curvatura aqui, ó. Ok? Então, aumentei, ó. Vou deixar 2 Subdivide, tá, ó. Aqui tá ficando mais retinho, ele já tá curvando mais na lateral, tá? Agora, deixar desligado ali o Subdivide. Vou editar o objeto ainda aqui. Vou fazer cortes para ficar mais durinho, tá? Aonde eu vou fazer esses cortes? Eu vou fazer um corte aqui. Vou fazer um corte aqui. Outro corte aqui. Tá? Ó. Para marcar que ali tem que ser mais durinho, tá? E aí a gente vai ver uma diferença aqui, ó, quando ligar o Subdivide. Já está formando mais o nosso objeto, ok? Selecionado ainda ali, vou fazer mais cortes aqui para ficar mais durinho aqui, tá? Ó. Vou fazer um corte aqui, mais na borda aqui, tá? Tá? Do outro lado também. E aí a gente já está chegando no efeito que a gente queria, tá? Tá mais próximo do efeito que a gente queria no objeto, tá? Como eu habilito e desabilito essas linhas? Aqui, ó, em Display. A gente tem aqui em Display Go Around Shading, para mostrar o objeto em si, com luz padrão. E tem com lines, tá? A gente vê as lines aqui do objeto, tá bom? A gente está chegando mais próximo já daquele efeito. Não vou trabalhar muito esse objeto agora, tá? É o basicão do basicão, tá? Não precisa ficar 100%. Vamos para a próxima parte. Próxima parte. Vamos fazer esse objeto aqui, tá? É basicamente quase a mesma coisa. Só que aqui não vai ser arredondado, ele vai ser durinho, tá? Então a gente vai pegar aqui o objeto, vai botar aqui perto, ó. Vamos ver. Eita. Vamos ver aqui a altura dele.
mais ou menos, é quase a mesma altura, quase a mesma espessura, quase a mesma distância, ok? E vamos começar a editar ele em modo face, tá? Vamos lá de novo. Fazer a base, 50%, como a gente quer aquelas pontinhas duras. Selecionar os pontos, tá? Para ficar simétrico. T aumentando aqui, ó. Pá. Já chegamos no que a gente quer aqui, tá? Agora a gente só vai botar a subdivide para ficar levemente arredondado nas pontas que a gente precisa. Então a gente vai vir aqui e começar a fazer as sustentações. Coloca logo o subdivide, joga o objeto dentro do subdivide e começa a modelar com o subdivide desligado. Sustentação aqui, sustentação aqui, sustentação aqui, desse lado também, tá? E agora vamos fazer sustentação aqui, ó. Porque quando eu coloco aqui, ele vai calcular isso daqui e entender que isso daqui é uma curvatura e isso aqui já vai ficar reto. Porque a gente tem outra distância aqui, tá? E quando a gente liga o subdivide, a gente tem um objeto mais retinho, tá? Vamos fazer aqui também. Tá? Aqui já foi. Embaixo já foi. E aí, só ligar o subdivide e deixar a mágica acontecer. Tá? Temos aqui nosso segundo objeto. Tá? Próximo detalhe. Vamos fazer logo esse alto-falante aqui. Tá? A gente vai fazer essa parte aqui com essa extrusãozinha aqui. E a gente já vai começar a usar a ferramenta de extrusão. Tá? Vou clicar no meu objeto com o modo objeto aqui de novo. Alto-falante. Ou você pode selecionar por aqui. Tá? Deixar o modo lines. Modo de face. E vamos começar a trabalhar. Primeira coisa é a distância daqui desse ponto aqui, ó. Distância desse ponto aqui para cá. Que a gente tem um objeto inteiro aqui. Uma parte do objeto. É mais ou menos... A gente não é 50%, né? Porque aqui, ó. Aqui tem mais ou menos 60% e aqui 40%, né? Então, vamos fazer aqui um loop de 60%. Tá? A gente fez um loop de 60% aqui. Basicamente, essa linha aqui vai mostrar o corte da espuma para o nosso objeto aqui. Tá? Posso trabalhar separado? Fazer primeiro o seu objeto e depois a espuma? Posso, vamos fazer. É melhor ainda. Tá? Vou pegar todo o meu objeto, vou diminuir até o tamanho mais ou menos. Eu acho que eu vou puxar os pontos aqui que é mais fácil. Vou usar Rectangle Selection, tá? Modo de pontos. Vou vir aqui do lado e vou selecionar os pontos aqui. Tá? Ok? Vou puxar até mais ou menos eu sei onde é que é ali. Tá? Ó. Acho que aqui tá bom. Desse tamanho tá ótimo. Depois a gente regula. Com o produto em mãos a gente vai regulando. A gente só está exercitando um pouquinho de modelagem aqui. Esse é o desafio, tá? Tenho esse objeto. Vou duplicar ele segurando Ctrl e arrastando para baixo. Ou Ctrl Z. Funciona, tá? Ctrl Z é a mesma ferramenta daqui. Ou segurando Ctrl e arrastando para onde eu quero. Aí eu acho que arrastando é melhor. Vou botar aqui o outro, ó. Pá. Ok? Aqui é a minha espuma. Vou chamar de espuma. Clicando 2 vezes no nome eu consigo editar. E aqui o alto-falante, tá? Vou usar o modo de edição e vou criar logo aquela extrusão aqui para dentro, tá? A gente tem aqui, ó, uma distância daqui para cá mais ou menos, usando o Loop Path Cut, tá? Loop Path Cut. Acho que aqui fica legal. Vou criar o meu loop aqui, ok? Feito isso, eu vou pegar agora essa parte aqui e extrudar para dentro, tá? Então eu vou usar a ferramenta Live Selection, que para mim é mais rápido, ou você vem selecionando cada polígono aqui, mas eu prefiro Live Selection, clico seguro, Live Selection. E clico e arrasto aqui, ó, o mouse, tá? Tá selecionando para mim, bem rápido.
E agora eu vou estudar para dentro, tá? Ou você clica com direito e vem aqui em Extrude, ou simplesmente você aperta D no teclado, tá? Ó, D. Ele abre essa ferramenta aqui. A extrusão ela pode ser feita aqui pelos atributos, mas eu prefiro fazer na mão, que eu vou regulando como é que eu quero, tá? Não é clicando nos eixos aqui, tá? Não é clicando nos eixos, você tem que clicar em uma das faces que está selecionada, clicar com esquerdo e arrastar para de esquerda ou para direita, tá? Para cima não faz nada. Esquerda eu afundo, direita eu boto para fora. Então eu vou afundar mais ou menos aqui, eu acho que tá bom, ó. Acho que aqui é uma borda boa ali, ó. Tá? Só que a minha borda ficou retinha, né? Eu não quero ela retinha. Aqui você percebe que a borda não tá reta, ó. Ela tá indo uns 45 graus aqui, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou usar a ferramenta de escala T e vou diminuir, para ele diminuir a minha seleção inteira e dar esse ângulo aqui, ó, que eu quero entre essas pontas aqui. Tá, ó. Vou até puxar um pouquinho mais para fora. Aqui tá bom. Acho que eu tenho que aumentar mais, tá muito pequeno. Um pouquinho mais para fora. Pronto. Cheguei no efeito que eu queria, ok? Beleza. Consegui no efeito que eu queria. Agora eu vou fazer a espuma. A espuma não tem muito mistério, tá? Primeiro a gente vai trabalhar, não vai trabalhar esses detalhes, somente vai modelar o secão. Então, vamos lá. A espuma, não tenho que mexer. Tá? Botar como modo de edição. A gente tem aqui o buraco da espuma somente. Tá? É um pouquinho maior do que esse buraquinho aqui que a gente fez. Então, Loop Selection. Tá? E acho que aqui tá bom. Aqui. Live Selection. Vou selecionar só as faces que eu quero extrudar. D. Clico numa face e arrasto para dentro. Ó, arrastei muito, acho que aqui tá... Acho que aqui tá bom. Tá? Que é bem fundo. E aí, ok. Vou voltar aqui, pegar o Subdivide. Subdivide Surface. Vou colocar minha espuma dentro. Vou criar mais um, colocar meu alto-falante dentro. Tá? Ficou bizarro. O que que tá faltando aqui? Tá faltando as contenções, como a gente tinha estudado ali, tá? A gente vai fazer as contenções para deixar as superfícies durinhas. E aí a gente vai desligar o Subdivide e vai fazer as contenções de 1 por 1 e ver as modificações, tá? Primeira coisa. Aqui, ó, tá vendo que você tem uma curvaturinha, mas é mais durinho, né? Essa curvaturinha aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, uma aqui. Tá? A gente tem a linha aqui inteira, a linha padrão, que é a quina. A gente vai fazer contenção dos dois lados, fora e dentro. Tá? Opa, fazendo o mesmo tamanho aqui. Tá? Esse tamanho aqui é bom porque ele vai arredondar levemente aqui, vai ficar bonito. Liguei o Subdivide, ó. Ah, deixou mais durinho. Tá? Próximo. Aqui também. Tá? Tá? Fiz dentro e fora, liguei, durinho, ok? Próximo aqui de dentro. E aí você já vai manjando que você só precisa fazer contenções que não fique pequeno demais. Se você fizer pequeno demais, ó, se você fizer pequeno demais, vai ficar duro demais, cepado. Né? Tem que ter um arredondamentozinho para o brilho bater quando tiver luz, tá? Então, aqui é de julgamento do artista. Eu vou fazer desse tamanho aqui porque eu acho que fica bom. Tá? Aqui, aqui. Aí a gente tem um arredondado, só que aqui ele tá esmufando para dentro, mas a gente quer um efeito diferente, então a gente tem que fazer mais contenção aqui, ó. Então contenção aqui, tá? Contenção aqui dentro e aqui fora. E aí a gente chegou no efeito que a gente queria. Tá? Se eu ligar aqui, ó, desligar as lines, eu tenho o efeito que eu queria lá no meu objeto. Tá? E aí a gente já vai pegando forma do objeto. Isso aqui é textura, tá? Esses pontinhos aqui, ó. A gente pode fazer na textura, não precisa fazer aqui, que vai dar muito trabalho fazendo geometria e vai pesar assim, né? Então isso aqui é textura e lá dentro é outra textura, tá? Mas depois a gente vê isso. Vamos fazer mesmo só o seco do headset. Fizemos aqui, ok. Vamos fazer a mesma coisa aqui, né, na espuma, tá? Eu acho que eu nem preciso mostrar de 1 por 1, então já vou fazer, ó.
Contenção fora, contenção dentro. Contenção dentro, contenção fora. Sei lá, tanto faz. Opa, aqui já não, aqui tem que ser maior, tá? Se eu fizer aqui, ó, vai ficar durinho. Eu não preciso, não pode ser durinho, tem que ser mais fofinho. Então eu vou fazer contenção aqui e contenção aqui. Que aí eu tenho um efeito mais fofinho de espuma. Tá? Eu acho até maior. Aqui e aqui. Depois, quando você está trabalhando, você vai detalhando mais e você pode puxar os loops para ficar mais fofo ainda. Mas de base do produto, aqui já resolve, tá? Aqui. Acho que aqui e aqui seria ideal, com a minha experiência. E aqui durinho mesmo, tá? Porque é dentro. Ligamos o Subdivide, a gente tem um efeito já mais maciozinho, né? Tá? Esses outros detalhes aqui, ó, a gente não vai fazer agora. Mas é displacement, essa costura também não precisa fazer, a gente pode fazer na textura. Eu gosto de fazer na textura ou na modelagem. Então tem muita coisinha aqui, tá? Que você faz na textura ou na modelagem. A gente só vai fazer o seco mesmo, tá? Só para cumprir esse desafio. Vamos pro nosso cubo aqui. Vou tirar ele aqui fora. Botar para editar. Se você vê o nosso cubo aqui, ó, tá? Ele não parece que ele é reto, tá? Ele parece que ele é assim, ó. Tá? Então a gente vai fazer isso e deixar as bordinhas duras, mas arredondadas levemente, tá? Então vamos lá. Editar. Primeira coisa, vamos puxar os pontos, tá? Eu vou selecionar esses pontos de cima e os pontos de baixo. Tá? Cuidado para não selecionar os de trás. Ó. Se eu selecionar tudo de uma vez, ó, ele seleciona frente e costa. Tá? Vou selecionar de um por um aqui, ó. Pode fazer de um por um também. Ou com um modo de mover, você seleciona de um por um. Tá? Ok. E vamos diminuir no eixo aqui, ó. No T. Tá? Para ficar desse jeito aqui. Eu acho que é mais coisadinho aqui. Tá? Não, acho que vou deixar assim mesmo. Quando afundar vai ter que entrar. Então tá bom. E contenções em todos os cantos, tá? Contenção aqui, contenção aqui, contenção aqui, tá? Eu tô usando espaço, ó. Uso espaço, aperto espaço uma vez e outra para voltar a ferramenta e resetar, tá? Ó. Aqui, aqui. E ok. Todas as contenções. E agora eu vou ligar o Subdivide, tá? Um atalho rápido para você usar o Subdivide com o objeto que você está selecionado é segurando Alt e clicando no Subdivide, ó. Ele já bota o Subdivide com o meu objeto dentro, tá? Então, tá selecionado o objeto que você está editando, segura Alt e clica no Subdivide com o esquerdo, tá? E aí eu tenho aqui o meu objeto Subdivide, eu vou mover de volta para lá o meu objeto. Vou rotacionar para ficar mais bonitinho aqui e tal. Ok, ó. O tamanho aqui tá errado. Tem que diminuir aqui desse tamanho aqui. É mais ou menos assim. Então, não sei. Eu não sei. É tipo isso. Tá? Acho que é mais para cá, um pouquinho maior, não sei. Mas já é alguma coisa. Deixa eu pegar esses objetos aqui e já botar aqui onde é que deve ser. Tá? Vou mover o objeto aqui, ó. Esse aqui é o mais redondinho, então ele é mais em cima, tá? Vou rotacionar ele. Opa, 90 graus aqui. Vou levantar, acho que ele é menor. Ele é mais em cima. Esse aqui é outro. Vou botar aqui, ó, rotacionando 90 graus. Vou diminuir. Mais ou menos aqui. Esse aqui puxa aquela aba. E esse aqui é um detalhe menorzinho que vem mais aqui. Opa, mais aqui. Tá? Vamos deixar aí. Só vamos deixar aí, tá? Vamos lá. Próxima parte do nosso objeto. Próxima parte do nosso objeto, tá? Para mim, ele é isso daqui, ó. Fininho. Tá?
Acho que desse tamanho aqui, não sei, tá? Mais fininho aqui, tá? E esse objeto aqui, ele tem muitas subdivisões, ele foi curvado, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é subdividir ele aí bem, que a gente consiga curvar ele. Então, vou dar um subdivide aqui, vou aumentar os cuts. 12 já dá pra gente ter uma ideia de como ele vai ficar. Pronto, validei a edição, tá? Vou usar um modificador chamado FFD aqui, ó. Clica com esquerdo, segura, FFD, tá? E aí, eu vou colocar o FFD dentro do meu objeto, tá? Qual é esse objeto aqui? Vou chamar de linha metálica. Vou colocar o FFD dentro dele, tá? Coloquei o FFD aqui dentro dele e eu vou usar esse modificador nas minhas ferramentas aqui de atributos. Objeto, tá? Eu vou clicar em Fit to Parent, que ele vai pegar o tamanho do objeto. Então, ele já pegou aqui o tamanho do objeto, tá? E vou ver aqui que ele criou uns pontos amarelos laranja aqui, sei lá. Ó, ele fez uns cortes aqui, tá? Ó, tá vendo em roxo? Quando eu clico nele, ele fica laranja. Então, tem uns cortes aqui. Eu tenho 3 cortes no eixo X, 3 cortes no eixo Y, 3 no eixo Z. Eu quero aumentar esses cortes aqui, ó, para me poder editar mais esse objeto. A primeira coisa que eu vou fazer é editar logo ele, tá? Selecionado FFD, eu vou para o modo de Points, Selection, de quadradinho, e vou selecionar esses pontos aqui que ele criou para mim, tá? Do modificador. Selecionar, vou mover para cima até ele vir numa curvatura legal, tá? Ó, veio numa curvatura legal. Basicamente ele é bem arredondado mesmo, né? Ele é bem arredondado mesmo. E aí o que eu vou fazer? Vou aumentar os pontos que ele tem que aumentar aqui para mim ir puxando mais ainda, tá? Então eu vou. Aqui está no eixo X, então eu vou aumentar os pontos. Eu tenho 4 agora. 5, 6, 6, já dá para ter uma ideia boa, tá? Esses pontos aqui eu vou selecionar e vou aumentar aqui no eixo, tá? Apertando no T, tá? Eu tô usando a escala e a gente já tem um negócio mais apresentável. Vou selecionar tudo e vou puxar mais para cima e vou pegando a forma lá do que eu quero, tá? Ainda tá facetado aqui? Tá, ok, mas a gente vai usar um subdividezinho e aí a gente vai conseguir o efeito que a gente quer lá daquele material, tá? Aqui é só um dos modos da gente fazer esse objeto. Vou botar aqui mais ou menos onde é que ele é, tá? Não vou fazer o buraquinho, ó, é um aqui e o outro é aqui, sei lá, eu acho que é. Vou deixar só um aí e vou aproveitar ele, editar normal agora e fazer as contenção aqui. Então eu vou ter contenção somente neste eixo aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse, esse aqui já foi. E nas pontas vai ficar durinho também. Durinho aqui. Opa, deixa eu puxar o objeto mais para cá. Contenção aqui, tá? Puxei de volta. E vou ligar um subdivide. E aí a gente tem um objeto subdivididozinho, tá? Serve para o nosso projeto de estudo, tá? Não está corretinho, mas serve para o nosso projeto de estudo. Feito isso, eu vou... Opa, a gente percebe aqui, ó, que aqui é a metade dele e aqui ele começa a curvar de volta. Então eu vou ter que curvar mais ainda, tá? Eu vou ter que aumentar aqui as subdivisões. E aí, esse daqui vai vir para cá. E aí ele vai pegar na forma que eu quero ali, ó.
esse aqui mais pra cá, esse mais pra cá e esse vir mais pra cá. Eu não sei, acho que aqui tá bom, só pra gente ter de amostra mesmo do que a gente tá fazendo. E aí vamos lá. Esse negocinho durinho aqui, ele vem mais pra cá, né? Não vou fazer buraco nele, não precisa agora. É mais perto aqui do alto-falante. E aqui a gente tem um, tá? Vou duplicar aqui minha linha metálica e vou puxar mais para a direita, tá? Então aqui, ó, a gente já tem um resultado melhor, tá? Esse negocinho aqui, ele fica para dentro, para a aba lá mais coisadinha, tá? Aqui. Que agora a gente vai fazer ele aqui, tá? É na mesma teoria. Depois a gente vai fazer esse modelo aqui, esse objetinho aqui, tá? Ele é fininho e ok. E basicamente a gente tem que fazer essa parte aqui. Não vamos fazer a costura, que a costura a gente faz na textura, então não precisa. Vamos fazer só ele aqui também, tá? Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse outro aqui. Pegar o cubo. Botar do tamanho que eu acho que é mais ou menos, que ele já é mais grossinho, ó. Eu posso até botar aqui para tirar uma base. Como ele é mais grossinho, ele é maior do que esse objeto aqui. Ele é menor do que esse objetozinho aqui. Então, ó. Pá. Acho que esse tamanho tá bom de grossura. Aqui. E aqui ele é menor. É mais ou menos aqui, ó. Ok? E aí eu vou começar a trabalhar ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é as contenções corretas, tá? Aqui ele é durinho. Aqui ele também é durinho, tá? Tô usando aqui na mesma ferramenta, o Loop Line Path Cut, tá? Aqui ele já é mais arredondado aqui na lateral. Então eu acho que eu só preciso fazer uma subdivisão de contenção aqui, ó. Só uma. E a gente vai vendo. Se a gente precisar, a gente aumenta. Tá? Vou ligar o Subdivide, segurando o Alt, clicando no Subdivide. E aí a gente tem um objeto mais... Ó, já está mais pertinho lá do que a gente propôs. Né? Ok? E aí a gente vai curvar agora esse objeto. Mesma coisa. Vou criar subdivisões aqui, ó. Opa. Acho que tá bom. Pra não ficar facetado. Ficar bonitinho. E aí eu vou jogar o FFD dentro dele. Tá? Pitch to Parent. Ele já pegou o tamanho do objeto. E vou editar em pontos e vou curvar ele. Essa parte aqui não ficar desse jeito, eu vou selecionar os pontos e vou rotacionar para o ângulo correto. Mais ou menos aqui. Aqui, acho. Mesma coisa desses outros pontos aqui. Acho que tá bom. Tá? E vou deixar o Subdivide lá rolando de novo. Ó. A gente já tem uma cara mais apresentável para esse objeto aqui. Vou trazer... Opa! Vou trazer o objeto, tá? O objeto. Vou ter que curvar mais e descer mais. Então, ele vem para cá. Aí ele começa aqui mais ou menos, então ele começa mais ou menos aqui mesmo. Mais aqui. Vou pegar o meu objetinho aqui. Vou botar aqui para baixo. Ó, esse negocinho aqui, ó, preto aqui que eu tô desenhando, ele começa nesse detalhe e termina aqui. Então eu preciso de uma distância boa aqui, ó. Tá bom. Tá? E aí aqui o meu objeto, ele vem... Eu vou aumentar aqui, ó, os pontos do eixo X, para mim ter mais opção de curvatura. Aqui tá bom. Vou editar o FFD e vou curvar mais. Vou puxar esses pontos para cima. Vou puxar esse daqui mais para cá. Vou puxar, opa, vou puxar esse daqui mais para cá. E aí a gente já tem uma coisa mais próxima aqui, ó. Opa, tô puxando o FFD. Tenho que puxar o objeto.
tá? A gente já tem uma coisa mais próxima aí. Ok? E aqui é o mesmo princípio, tá? Mesmo princípio aqui. Então, acho que a gente nem precisa modelar tanto esse negocinho aqui. É bem de boa. Mesma coisa, pega um cubo e vai fazendo, ok? Aqui, como a gente faria esse fio aqui? Pode ser um cilindro, e você vir modelando, depois joga o subdivide também. Ou pode ser um sweep, que eu não vou explicar agora. É coisa mais avançada, pra gente trabalhar na frente, tá? Mas basicamente é isso, a gente já tem uma blocagem limpa do nosso objeto, tá? Vou desativar aqui, ó, o FFD só pra gente ver como que tá. A gente já tem um objeto mais certinho, tá? E o desafio que eu quero que vocês façam é completar esse headset o máximo possível de detalhe, tá? E mandar para mim fotinha ou vídeo da malha. Pode ser aqui, ó, em lines, tá? Pegar essa partezinha aqui, ó, duplicar, jogar lá. Essa daqui também. Duplicou. É o mesmo tamanho, então nem tem problema. Joga lá. Essa daqui. Sacaste? Basicamente é isso que eu quero, tá? E aí vocês fazem esse outro pedacinho aqui com a mesma ideia que a gente fez aqui. E o fiozinho também a gente pode fazer com cilindro aqui, tá? E aí a deformação fica por conta de vocês. Puxar os pontinhos e tal, jogar subdivide, fazer isso daqui, tá? Ok? E aí vocês dão o talento de vocês aí. Bom, essa foi uma aula breve de Cinema 4D. É muita informação aqui para você ver. Acho que vocês vão ver essa aula umas 2 ou 3 vezes, tá? Para pegar algumas coisas. Mas eu passei o mais fácil possível, do modo que eu trabalho o mais rápido possível hoje, tá? Já são algumas técnicas que eu trabalho diariamente. No curso a gente vai ter muito mais técnicas de trabalho mais rápido, tá? Coisas mais avançadas. Mas basicamente aqui é o basicão para você saber que o 3D não é um bicho de 7 cabeças, né? É só acompanhar e ir fazendo junto comigo. A gente vai ter uma semana aí a partir do lançamento dessa aula aqui. E depois desse desafio, o curso vai estar à venda para todos vocês, tá? Vou esperar pelo retorno, tá? E todo o material eu vou repostando na rede social enquanto for completado, tá? E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.